Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus eterno, Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, meu Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor, pela tua justiça, Pai amado. Te louvamos, Senhor, por nos trazer aqui para ter comunhão contigo, Pai. Senhor, que tua palavra, Senhor, possa ser espalhada pela internet, Senhor, e que mais e mais pessoas venham te conhecer e fazer de ti, meu Pai, o único Deus da vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon agora. 24 de outubro. E hoje o devocional é referente a Salmos 104, versículo 16. Salmo 104, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: muita chuva cai sobre as árvores, muita chuva cai sobre as árvores de Deus. O Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Vamos ler novamente, gente. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre isso, sobre a palavra de Deus. Sem a seiva, a árvore não pode florescer, nem mesmo existir. A vitalidade é essencial a um cristão. Deve haver vida, um princípio vital introduzido em nós pelo Deus Espírito Santo. Ou não podemos ser árvores do Senhor, o mero nome. Ou árvores do Senhor. O mero nome cristão não passa de algo morto. Nós precisamos ser cheios do Espírito de vida divina. Esta vida é misteriosa. Não entendemos a circulação da seiva, por qual força sobe e por qual poder desce novamente. Assim, a vida dentro de nós é um mistério sagrado. A regeneração é forjada pelo Espírito Santo ao habitar na pessoa e se tornar a sua vida. E esta vida divina em um cristão se alimenta da carne e do sangue de Cristo e é, portanto, sustentada pelo alimento divino. Mas quem nos explicará de onde vem e para onde vai? Que coisa secreta é a seiva? As raízes procuram pelo solo com seus empogiolos
mas não podemos vê-los sugar os vários gases ou transmitir os minerais ao vegetal. Este trabalho é feito subterraneamente no escuro. Nossa raiz é Cristo e nossa vida está escondida nele. Amém. Este é o segredo do Senhor. As raízes da vida cristã são tão secretas como a própria vida, como a seiva no cedro. É permanentemente ativa. No cristão, a vida divina é sempre repleta de força. Nem sempre no frutificar, mas em ações interiores. As virtudes do cristão não estão todas em movimento constante. Sua vida nunca deixa de pulsar no seu íntimo. Ele não está sempre trabalhando para Deus, mas o coração de Deus está sempre vivo nele. Como a seiva se manifesta, produzindo a folhagem e o fruto da árvore, assim é com um cristão verdadeiramente saudável. Sua virtude é manifesta exteriormente, em sua caminhada e suas conversas. Se você conversa com ele, não há como não ouvi-lo falar sobre Jesus. Se prestar atenção em suas ações, perceberá que ele esteve com Jesus. Ele tem tanta seiva dentro de si que preenche sua conduta e suas palavras com vida. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Agora Salmos de número 27. Segurança em Deus. Hino de confiança. Uma introdução que diz assim: hino de confiança, versículos 1 a 6. E Salmo 91. Oração de súplica, versículos 7 a 12. Parece que se trata de 2 salmos que foram unidos num só. Os versículos 13 a 14 voltam a falar sobre a confiança em Deus. E os salmos iniciam assim. Salmos de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança
no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar. Ó Senhor Deus, não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Vamos a alguns comentários e referências do Salmo 27. Salmo 27, título hebraico. Referência à introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Minha luz. Figura de linguagem que significa que Deus é a fonte de vida e de força. Referências: Salmo 18, versículo 28, Salmo 36, versículo 9, Salmo 56, versículo 13, Salmo 89, versículo 15, Salmo 118, versículo 27, Miqueias, capítulo 7, versículo 8, e João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Salmos 27, versículo 2. Procuram me matar. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: devoram a minha carne. É possível que isso seja uma referência às mentiras que são ditas contra o salmista. Versículo 12, referência. Salmo 23, Salmo 27, versículo 3. Inimigos. Referência, Salmo 3, versículo 6. Salmo 27, versículo 4. Todos os dias da minha vida. Referência, Salmo 23, versículo 6. Bondade. A palavra hebraica aqui traduzida por bondade pode significar também beleza, aplicando-se ao templo ou à arca da aliança. Salmo 27, versículo 5. Ele me esconderá. Referência, Salmo 31, versículo 20. No seu templo. Referência, Salmo 5, versículo 7. Salmo 27, versículo 6. Vencerei os inimigos. Referência, Salmo 3, versículo 3. Oferecerei sacrifícios. Sacrifícios de gratidão. Referência, Salmo 22, versículo 26.
Salmo 27, versículo 8. Tu disseste, venha me adorar. Ao pé da letra, o texto hebraico diz, eu disse a você, venham a mim. Como o texto não é claro, as traduções diferem. Salmo 27, versículo 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem. Referência a Isaías, capítulo 49, versículo 15. Salmo 27, versículo 11. Caminho seguro. Referências. Salmo 5, versículo 8. Salmo 16, versículo 11. Salmo 25, versículo 4. Salmo 32, versículo 8. Salmo 119, versículo 35. Salmos 139, versículo 24. Salmos 143, versículos 8 e 10. Salmo 27, versículo 12. Dizem mentiras, ameaçam. Talvez durante um julgamento no tribunal. Referências. Salmos 35, versículo 11. Mateus, capítulo 26, versículo 60. E Atos, capítulo 6, versículo 13. Salmo 27, versículo 13. Mostrar sua bondade nas bênçãos que ele derrama sobre o seu povo. Referências. Salmo 23, versículo 6 e Salmo 25, versículo 6. Salmo 27, versículo 14. Fé e coragem. A verdadeira fé em Deus produz coragem, a qual faz com que a pessoa suporte sofrimento e aflições. Ela não espera que Deus os impeça de acontecer. Referências. Salmo 31, versículo 24. Salmo 55, versículo 22. E Provérbios, capítulo 20, versículo 22. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmos 27. Que Deus os abençoe.